Bom dia a todos. Bom, gente, é o André e vou falar mais umas palavrinhas rápidas aqui para os poucos gatos pingados aí que acompanham o meu canal. Não tenho intenção de ser nenhum youtuber nem nada disso. A minha única intenção é colocar para fora aquilo que eu penso com relação a determinados assuntos que dizem respeito a todos nós, inclusive sobre política. Eu gosto muito de política, né? E não tem como não gostar, né? Porque são eles que fazem as leis e são eles que nos beneficiam na sociedade graças às leis que eles fazem. Então, ontem nós tivemos aí a questão do nosso amável presidente Michel Temer, que não teve a hombridade, digamos assim, de renunciar. Ele disse que não renuncia, até aí tudo bem. É um direito que ele tem. E após a divulgação das gravações, no qual o presidente da JBS o cagueta, digamos assim, né? O dólar voltou a subir de novo, um pouquinho. Quer dizer que essas gravações elas não tiveram assim uma repercussão tão negativa como disseram que ia ter. Teve uma repercussão negativa, mas não da maneira que todos nós esperássemos que pudesse ter, né? Ele vai ficar, ele bateu o pé, vai querer ficar. E para abrir um processo de impeachment agora, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, vai ter que aceitar esses pedidos de impeachment que estão chegando lá no Congresso. Mas ele provavelmente não vai aceitar porque ele é aliado do Michel Temer, né? Então isso não vai ocorrer. Podemos esperar sentado. Agora, outra coisa. Independente de Michel Temer ter errado ou não, se ele errou, se ele realmente errou, se assim foi comprovado pela justiça que ele cometeu esse erro, se ele realmente pecou contra a sociedade, aceitando propina ou favorecendo, nem que for moralmente, a propina paga ao Eduardo Cunha já preso, se ele realmente cometeu esse erro, ele tem que ser preso. Ele não passa de um desgraçado, assim como todos os corruptos e todos os corruptores desse país. Se o Michel Temer errou, ele que pague pelo erro dele e seja escrachado do poder. Agora, independente dele ter errado ou não, o país precisa das reformas que estavam sendo feitas. Todos os países que estavam em recessão fizeram reformas. Nós tivemos reforma na Espanha, nós tivemos as reformas na Grécia, e lá nesses países também ocorreu do povo ir para a rua, protestar, tudo, mas não teve jeito. Hoje, os gregos já estão vendo um país melhor, já estão vendo um país fora da recessão, graças às reformas, que foram medidas populares, não populistas. Então, existiu alguns deputados da base aliada do governo do Michel Temer que se desligaram do governo. Só que esses mesmos deputados que se desligaram da base governista, todos nós teríamos que marcar bem o nome deles, se caso tivéssemos um pouquinho de consciência, o que grande parte dos brasileiros não tem. Como eu já disse antes, eu não subestimo a capacidade do brasileiro de fazer merda. Isso nós não podemos subestimar. Lógico, eu não estou dizendo todo mundo, mas uma grande parte dos brasileiros tem a extrema capacidade de cagar na hora de votar e cagar mais ainda quando pede para ele usar um pouco a sua inteligência. O que eu quero dizer? Esse pessoal que está deixando a base governista, eles não estão preocupados com o país, com as reformas que são extremamente necessárias para o país. Essas reformas da Previdência Trabalhista já estavam atraindo investidores e a gente já estava começando a ver um resultado positivo, principalmente na venda de imóveis, que estava aumentando, teve um aumento significativo aí nos últimos meses na venda de imóveis, novos, usados, o emprego, que sempre é o último item a melhorar, estava melhorando, então nós estávamos observando um tipo de melhora graças aos investimentos, a bolsa estava alta todo dia, enfim, o Brasil estava saindo da merda que o PT nos afundou, estávamos saindo da merda que o PT deixou. Mas esses deputados aí que deixaram ontem a base governista,
Eles estão preocupados única e exclusivamente com o voto dos seus eleitores. Porque o Michel Temer ele tem uma popularidade baixíssima, menos de 4% é a popularidade dele, entendeu? Eu não estou dizendo que ele tem que ter popularidade, eu estou dizendo que as ideias do governo dele são boas, reforma trabalhista é necessária, reforma previdenciária é necessária. Então, as ideias dele, elas são ótimas para que o Brasil saia do buraco. Mas o que acontece? Esses deputados deixaram ele ontem, simplesmente alguns ministros deixaram o cargo, preocupados única e exclusivamente com o voto. Eles têm que deixar o Michel Temer, se eles quiserem, deixem o governo, deixem a base do governo. Mas eles deixarem a base do governo não quer dizer que eles têm que deixar o Brasil, que eles têm que deixar as reformas que são boas para o país de lado. O fato deles deixarem o governo, eles simplesmente vão votar contra as reformas e o país vai entrar num retrocesso que não vai ter tamanho. Nós caminhamos, como eu disse antes, para virar uma África do Sul ou para virar uma Venezuela, o que seria pior ainda, né? Os venezuelanos, como vocês podem ter acompanhado aí nos noticiários, estão invadindo o Brasil, né? Como se o Brasil tivesse condição de receber mais alguém, mas eles estão invadindo o Brasil num ato de desespero, porque na Venezuela, que é um governo apoiado por Lula e Dilma e pelo PT, caso os petistas não saibam, Lula e Dilma, eles são fãs do governo venezuelano. Na Venezuela os caras não têm nem condição de comprar comida. E os que têm condição de comprar comida não têm comida no mercado, então eles atravessam a fronteira para o Brasil para poder comprar alguma coisa para comer aqui. A inflação da Venezuela chega a 700% ao ano. E é um governo que o PT é fã. Por que o PT não implantou esse governo no Brasil? Eu vou dizer por quê. Porque não tem apoio no Congresso. Mas se o PT pudesse governar por decreto, olha, com perdão da palavra, nós estávamos todos fodidos. Se o PT pudesse governar por decreto, nós estávamos fodidos. Por qual motivo? Porque nós não teríamos nem acesso à internet direito. Tudo seria controlado pelo PT. Mas, graças à democracia que temos no Brasil, o PT ele não pôde implantar o comunismo que ele queria implantar aqui e ainda quer. PT, PSOL, PSTU, essa raça toda ainda quer implantar o comunismo no Brasil, né? Só que eles vão encontrar barreiras no Congresso e na Constituição brasileira. E outra coisa que eu queria dizer para vocês. Ontem nós já vimos aí as manifestações petistas, quer dizer, os petistas, né, os vermelhinhos, aqueles que vocês veem com a camisa vermelha na rua, o jeito deles se manifestarem é quebrando, é gritando, é quebrando banco, é quebrando ponto de ônibus, é a maneira que eles encontram para se manifestar. Eles estão lá gritando que olha, eu não falei que o Temer era o corrupto, fora Temer, golpista, vagabundo, sem vergonha, pilantra, fora Temer. Realmente, se o Temer deve, ele é tudo isso que os petistas estão falando. Se for condenado, se for comprovado que ele deve alguma coisa, ele é tudo isso e mais um pouco que eu digo, que eu não vou dizer aqui para não ficar feio. Mas o que os petistas se esquecem é todos os inquéritos que o Luiz Inácio Lula da Silva está enfrentando. Agora, se você for no meio de um petista e gritar o Temer é um vagabundo, o Temer é um corrupto pilantra, tem que ser preso, ótimo, você tem que gritar isso mesmo. Caso o Temer deva alguma coisa, você tem que gritar isso mesmo, né? Olha que o Temer não foi condenado ainda, ele está sendo investigado. Mesma situação do bandido de estimação deles. Aliás, desculpe falar bandido, do político de estimação deles, que é o Lula. O Lula também não foi condenado, ele está sendo investigado. Só que o Lula está respondendo a 7 inquéritos, né? Todo mundo entregou o Lula, todo mundo caguetou o Lula, e ele se diz perseguido. E não tinha-se provas materiais contra o Lula. Agora as provas materiais estão começando a aparecer, que é a foto dele no sítio, lá com o cara que caguetou ele. Estão começando a aparecer as provas materiais. Então, onde eu quero chegar? Se você chegar para esses petistas que estão gritando e quebrando a cidade toda e dizer o Lula também tem que responder, se ele for condenado, ele tem que ser preso. Se você disser para um petista numa manifestação que se o Lula for condenado, o Lula tem que ser preso, você apanha. Ontem não mostrou na mídia,
mas na internet você pode pesquisar. Lá em Goiânia tá uma manifestação dos Petralhas e tá, eles impediram uma senhora de passar com o carro, né? E a senhora queria passar para buscar a filha dela na escola, isso em Goiânia. E tá, os petistas pararam lá, aquele monte de pessoal vestido de vermelho na frente do carro dela, balançando bandeira do MST. Ela abriu a janela e falou assim. Aí o petista perguntou pra ela: o Temer tem que sair fora, não sei o quê, você também é golpista? Não, eu também acho que o Temer tem que sair fora se ele for condenado. E o Lula também, se for condenado, tem que ser preso. Ela falou isso, eles quebraram o carro dela todo. Aí quando eles deram a primeira bandeirada no carro dela, o Lula tem que ser preso? O quê? Tu falou que o Lula tem que ser preso. Deram com a bandeira no carro dela. Aí o que ela fez? Ela acelerou. Ela vai defender o bem dela. Ela acelerou em cima dos Petralhas. Aí que acabaram o carro dela. Porque se ela ficasse ali, ela é capaz de sofrer até danos físicos graves. Porque foi atendida pelo bombeiro. Ela apanhou dos petistas. Simplesmente porque ela disse assim: se o Lula for condenado, ele também tem que ser preso. Gritem isso. Não, eles não gritaram e ainda bateram, agrediram ela e quebraram todo o carro dela. Agora quem é que vai pagar o conserto do carro da mulher? O Instituto Lula é que não vai. Entendeu? Então, gente, tome muito cuidado para não cair na ideia de petistas. Petistas, eles têm bandido de estimação. O PT, todo petista mesmo, todo cara que é petista, se você argumentar com ele algo contra o PT, você vai acabar entrando numa discussão séria, porque ele não vai aceitar. Mesmo que o Lula for condenado, o que o Lula ainda não foi condenado, né? Mesmo que ele for condenado, eles não vão aceitar o Lula preso. Eles vão dizer que o Lula foi perseguido, que a justiça perseguiu o Lula, que ele não deve nada para absolutamente ninguém. Essa é a ideia que o petista tenta colocar na tua cabeça quando eles vão para a rua se manifestar e gritar. Por quê? Porque eles não são desprovidos de inteligência. Eles vão dizer: olha, a coisa com o Lula era bom, tinha super emprego, nossa, ninguém ficava desempregado. A coisa com o Lula era ótima. Por quê? Porque ele tomava medidas populistas. O que é medidas populistas? O governo do PT durante 13 anos, isso já está comprovado, ele gastou mais do que arrecada com medidas populistas. Vou dar um exemplo. Vamos supor que é como nós temos uma conta corrente, que recebemos nosso salário, e ali na nossa conta tem R$1.000 de limite. Aí a gente ganha, 2.000 de salário líquido todo mês. Cai lá 2.000 na conta, você tem mais 1.000 de limite para usar, 3.000. Aí você usa os 2.000, vai usando. Só que aí você pensa: não tá bom, quero comprar mais alguma coisa, né? Aí você começa a usar o limite da tua conta. Foi o que aconteceu. A Dilma e o Lula estavam gastando o valor que o país tinha para gastar. Daqui a pouco chegava próximo das eleições. Peraí, não tá bom, vamos gastar um pouco mais? Vamos abaixar a conta de luz e vamos tirar do limite que a gente tem para poder bancar? Vamos. É uma coisa que você faz. Hoje eu gastei meu salário, mas eu quero comprar uma cafeteira. Eu quero comprar uma TV. Então eu tiro R$500 e eu compro uma TV. Aí no outro mês eu vou e cubro o limite do banco. Só que o que acontece? Aí eu vou ter não mais 2.000 para usar, vou ter 1.500, porque 500 eu cobri o limite. Aí eu vou usar de novo os R$500 e minha conta vai ficar negativa todo mês. E isso começou a acontecer com o governo do PT. Aí vamos lá. Vamos dar um aumento no Bolsa Família? Vamos. E mais dinheiro do limite do Brasil. A conta do Brasil começou a ficar negativa. Aí chegou em 2014, a Dilma chegou, antes de 2014, foi 2013 isso, ela fez um pronunciamento de rede nacional, numa época que o país já estava com as contas negativas, graças a medidas populistas do PT, e ela disse: gente, é o seguinte, nós vamos reduzir a conta de luz. E realmente reduziu, mas as empresas distribuidoras de energia ficaram loucas. Eles falaram: mas como que o governo vai fazer um negócio desse? Da onde a gente vai tirar? Não tem problema. O governo federal vai bancar o que vocês precisarem aí. Aí tinha o limite para o Brasil usar, que já estava negativo. A Dilma pegou e tirou mais ainda dinheiro. Tirou mais dinheiro do limite. Nisso, o déficit do Brasil já estava em 170 bilhões. Mas a Dilma pegou mais ainda dinheiro de onde não tinha e começou a injetar nas distribuidoras de energia elétrica. E isso baixando a conta de luz. Só que teve uma hora, depois que a Dilma ganhou a eleição, que esse dinheiro que ela estava bancando aí para
para as concessionárias de energia, que ela estava tirando para poder bancar essa redução, né? Nada mais foi do que uma compra de votos, na verdade, né? Legalizaram uma compra de votos. Esse dinheiro acabou. E o Brasil estava com um déficit aí gigantesco. Então não tinha mais da onde o PT tirar dinheiro. Então o que acontecia? Fazendo um exemplo como se fosse nós. A gente ganhava 2.000 de salário líquido e o banco estava 2.500 negativo. Então caía 2.000 de salário na conta da gente, um exemplo, cai 2.000 na minha conta e eu estou devendo 2.500 para o banco. O que o banco vai fazer? O banco vai pegar os 2.000 e eu vou ficar com a conta negativa. Eu não vou ter salário para usar, eu vou ter que usar o resto do limite do banco. E vai virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. Resultado, hoje nós temos aí um déficit de 270 bilhões de reais nas contas públicas deixadas pelo PT. E o maior deles é na Previdência. Na Previdência é onde a gente tem o maior déficit. Por quê? Porque da Previdência ela vai tirar de outros setores da economia para poder bancar a Previdência. Por isso que a reforma da Previdência é necessária. E o que aconteceu? Vendo que o Brasil estava fodido, vendo que o PT fudeu o Brasil, os investidores começaram a pular fora, começaram a sair fora. E em 2014 eles foram escondendo. E eu dizia, quando o PT ganhar as eleições de novo, a gente vai ver o que vai acontecer. A Dilma foi reeleita e o que aconteceu? Veio à tona a cagada. 2015 já começou, desemprego, inflação, as empresas começaram a cair fora, os investidores começaram a cair fora, e o Brasil se tornou essa merda que se tornou, graças a 13 anos de governo do PT. Isso na maneira deles governarem, fora a corrupção, fora os donos de empreiteira que estão delatando o Lula Molusco por ele ter usado do seu poder, da sua influência para poder facilitar as obras públicas para essas empresas, né? Segundo o Ministério Público, o Lula ele é o cabeça, ele era o chefe de toda a investigação. Mas ele não sabe de nada, né? Então, esses petistas que vão para a rua, na verdade, grande parte deles são usados como massa de manobra justamente do Lula, que ele se faz de vítima, né? Ele falou pro Sérgio Moro, roubaram o celular do meu netinho, pegaram o iPhone da minha netinha, né? Ele prega tanto o comunismo, né? Mas na hora de ter um iPhone para a neta dele, aí o comunismo não presta, né? Ele prega tanto contra o capitalismo, mas na hora de ter um triplex no Guarujá, aí o capitalismo é bom, né? Então é isso que eu quero dizer, gente. Resumido, falei até demais, queria falar rápido, mas só para dar uma explicação sobre o que aconteceu, sobre como o PT conseguiu fazer com que o Brasil ficasse com essa conta negativa, tomando medidas populistas, onde o povo dá risada. Eu vou dar Bolsa Família pro povo. O povo fica todo feliz. E a conta do Brasil é negativa. Eu vou reduzir a conta do povo. O povo todo mundo feliz. E aí tirando dinheiro do Brasil para poder enxertar nas distribuidoras de energia elétrica. E foi o que aconteceu. O Brasil ficou a merda que ficou. Então a gente não pode cair na conversa da esquerda. A gente tem que pensar e usar o nosso cérebro um pouquinho para ver. Entendeu? É um desafio que eu faço mais uma vez. Chega numa manifestação petista, onde que eles estão gritando lá com o microfone, quebrando a cidade toda, e fala, olha, se o Lula for condenado, ele tem que ser preso. No mínimo você vai ter que falar isso aí rodeado de policiais que você vai apanhar. Não, o Lula não pode ser preso, porque o Lula é o nosso Messias, e estão perseguindo o Lula, e ele é um Messias, ele não pode ser preso, mas se ele for condenado, mas mesmo que ele for condenado é perseguição, e o Lula lá, e Lula 2018, seu golpista, seu maldito, os caras te matam, eles te matam. Agora nós falamos, se o Temer for condenado, que se dane, seja preso, caia fora. Qualquer condenado pela justiça, qualquer corrupto condenado tem que cair fora, tem que ser preso. Agora vai falar pro PT que o Lula tem que ser preso, vai falar pro PT que a Dilma tem que ser presa. Aí vocês vão ver aonde vocês vão parar. Façam o teste, depois vocês me falam. Vão numa manifestação e perguntem pro cara que tá gritando, você acha que se o Lula e a Dilma forem condenados eles têm que ser presos? Eles vão apontar pra você e começar, golpista! E você vai apanhar, entendeu? Essa é a mentalidade do petista. Você não pode falar do Lula para um petista. Se você falar do Lula para um petista, você vai arrumar confusão. Então, esse que eu queria passar para os gatos pingados aí que me assistem, né? Hoje a gente não depende mais da TV para ir falar para um número de pessoas. A gente tem a internet e isso é bom.
E marque também o número desses deputados que estão deixando o governo. Se eles quiserem deixar o governo, é um problema deles. Mas eles estão deixando o governo para votar contra as reformas. E isso vai atrasar muito o Brasil. Então é isso aí, gente. E, mais uma vez, não subestimem a capacidade do povo brasileiro de fazer merda. Não subestime a capacidade do povo brasileiro de fazer merda. Converse com um petista 5 minutos que vocês vão entender o que eu estou falando. Tenham um bom dia.